Bom, vamos nesse momento, gente, olha, os distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva, afetam significativamente a saúde e o bem-estar dos brasileiros. Estudos recentes da Fiocruz mostram que 72% dos brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio do sono. Entre os mais comuns estão a insônia, o ronco, a apneia do sono, que podem causar problemas como hipertensão, diabetes, obesidade e até aumentar o risco de mortalidade. Mas a boa notícia é que há solução para nós, né, para nos orientar sobre isso. Vamos conversar com quem tem a especialização em radiologia, mestrado em odontologia, ortodontia, ortopedia facial, doutorado e pós-doutorado em medicina na especialidade de otorrinolaringologia pela USP e pós-doutorado em ortodontia pela Unesp. Puxa vida, hein? Que moral! Olha, estamos até assim, realmente, né, tocados. Nesse momento, gente, nós temos então na nossa escuta, olha lá, o doutor Mário Capelletti Júnior. Doutor Mário Capelletti Júnior. Que currículo, hein, doutor? Olha, vamos ouvi-lo com muita atenção, porque realmente daí vem um conhecimento muito grande. Bom dia para o senhor. Bom dia, Eli, bom dia a todos. O que eu posso contribuir? Então, doutor, olha, com toda essa sua formação, vamos começar. A importância do sono. Realmente eu tenho visto reportagens e tenho lido, né, e tenho visto como é importante o sono na vida de uma pessoa, não, doutor? Sim, em todas as etapas da vida, dormir faz muito bem. Por quê? Uma criança ela precisa atingir aquela fase profunda do sono para que haja liberação dos hormônios, um deles hormônios do crescimento. Ela também tem que estar preparada para o dia seguinte, mentalmente, fisicamente. Então, é importante o sono, que varia de uma pessoa para outra. Cada um tem eu consigo dormir 6 horas e me sentir muito bem. Outras pessoas precisam de 8, outras precisam de 10 horas. E no adulto, da mesma forma. Hoje, por exemplo, uma das coisas que podem privar os adultos do sono é uma apneia. A apneia é o simples fato de você parar de respirar durante a noite, começa a causar uma série de problemas, como sobrecarga pulmonar, neurológica, cardiológica. Isso faz com que o adulto fique com problemas seríssimos de déficit de atenção no dia seguinte, e às vezes, dependendo do seu trabalho, ele vai ter uma dificuldade muito grande para dirigir, para operar alguma máquina importante. Isso pode ser perigoso no seu dia a dia. E é um problema que 30% dos brasileiros aproximadamente têm o problema de apneia, e 500 milhões de pessoas no mundo têm esse tipo de problema também. Doutor, e o que causa a apneia? Porque o aparelho, a ortodontia, poderia ajudar? O que é a ortodontia, em primeiro lugar, doutor? E o que a ortodontia tem a ver com o sono? Bom, então, quando você consegue fazer uma fase de crescimento, a parte de ortopedia facial, você redireciona a parte esquelética, tanto maxila quanto mandíbula, no aspecto transversal e anteroposterior, fazendo com que as suas funções, como mastigação, deglutição, respiração e a fala, sejam normalizadas. E o que é importante também, que conforme você faz uma readequação na parte esquelética, os tecidos moles também acabam se readequando. Então, por exemplo, palato mole, língua, lábio, bochecha, tem um certo equilíbrio. Isso também é um fator importante para que você tenha uma minimização de problemas respiratórios, levando ao fato de ronco e apneia sendo agravados também. Um bruxismo? Pacientes respiratórios também é um fator que também pode ser afetado. Porque, doutor, o bruxismo é quando a pessoa aperta. Ao mesmo tempo, ela pode ter bruxismo e ronco, né? E apneia ao mesmo tempo? Tem a ver? Como que é, doutor? O bruxismo, ele talvez seja relacionado, às vezes, com um lado emocional, né? Está passando por algum estresse ou alguma ansiedade. Isso causa realmente bruxismo, e é muito comum você ver também em crianças isso, né? Às vezes, hoje também, pelos fatos de muitos videogames, então a criança fica com um pouco mais de agitação. E nos adultos, o bruxismo também hoje, pelo fato, após a pandemia, aumentou muito o número de pacientes com esse tipo de problema. E o ronco, talvez não seria ligado ao bruxismo, mas aí o ronco seria uma alteração anatômica, né, da face, e o bruxismo, uma alteração
psicológica, emocional do paciente. Doutor, olha, Pedro, por favor, pega o microfone, fala sobre o seu problema com o doutor, por favor. O que é que você tem, Pedro? Então, eu fui num dentista. Então, você fala um pouquinho mais perto do microfone. Tá dando para ouvir? Tá sim. Perfeito, estou ouvindo. Eu fui num dentista que me diagnosticou com síndrome da bola de boliche. Não sei se o senhor já ouviu falar. Não, nunca ouvi falar dessa síndrome. Síndrome da bola de boliche. E o que quer dizer isso para o doutor entender, Pedro? É quando o osso esfenoide sai do lugar, né? O osso estenoide sai do lugar. Esfenoide. Estenoide. Então, e aí o que isso ocasiona, Pedro, porque levou você a buscar esse tratamento? Várias coisas. Causa desvio de septo, falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio aonde? No seu corpo? No corpo, porque o corpo fica tendendo para um lado, né? Então, como é que é o negócio mesmo? Qual é o nome, Pedro? Síndrome da bola de boliche. Síndrome da bola de boliche. Isso. Olha, sinceramente, cientificamente, eu desconheço essas causas relacionadas com o desvio de um osso esfenoide no segmento posterior da maxila, e ali pode estar inserido alguns músculos, mas você fica penso por um lado, uma falta de desvio do osso esfenoide, cientificamente eu desconheço isso. É interessante, porque se o doutor, com todo esse currículo, com todo esse conhecimento, olha aí, odontologia, mestrado em odontologia, especialização em radiologia, ortodontia, ortopedia facial, doutorado e pós-doutorado em medicina, e mais coisas ainda. E ainda, inclusive, na espécie de otorrinolaringologia, não ouviu falar nessa coisa aí da bola de boliche? E Pedro, só para a gente aproveitar que nós estamos com uma autoridade no assunto, qual é o problema que o levou lá mesmo nesse atendimento, Pedro? O desvio de septo, a mandíbula torta. Mandíbula torta? É. E isso causava problema na mastigação? Sim. Bom, esse é um problema que pode ser afetado não somente na funcionalidade da mastigação, mas também do lado estético. Agora, o desvio de septo, o otorrino que tem que avaliar. Da nossa parte, esse desvio da sua mandíbula pode ser feito um preparo ortodôntico e feito uma cirurgia ortognática para corrigir a deformidade esquelética da sua face. E certamente essa correção da deformidade pode levar a uma normalidade de algumas funções, uma delas a respiratória também. Tá aí. Que legal. Doutor, e tem como um aparelho ortodôntico aliviar ou resolver o ronco? Sim, em alguns casos, mais limitados, alguns casos você consegue fazer uma placa de ronco, que seria nada mais, nada menos que um avanço da mandíbula, que está ao terço inferior da face. Isso você aumenta as vias aéreas superiores, diminuindo a ressonância do palato mole e diminuindo assim ou sanando o ronco. Mas, para mim, isso é um tratamento temporário. Eu sou mais a favor de tratamentos, correção permanentes, sendo que alguns dos tratamentos não existe uma correção permanente, mas sim uma melhora na qualidade de vida do nosso paciente. E quais são, doutor, esses tratamentos, por favor? Bom, vamos começar pelo mais simples, como foi citado agora, né? Uma placa de ronco, uma placa de avanço em mandíbula, até casos de cirurgia ortognática, em que você faz o avanço bimaxilar, maxila e mandíbula, você faz uma projeção dos ossos da face, aumentando as vias aéreas superiores e minimizando, né, ou diminuindo o seu ronco e a apneia. Mas a apneia, não está ligada somente à parte esquelética, tem a parte de tecidos moles, o palato mole, língua, que isso daí pode ser que você não tenha uma cura 100% do seu problema, mas uma melhora em qualidade de vida, isso é possível de se proporcionar ao seu paciente. Você tem alguém assim que esteja tendo alguma dúvida? Para aproveitar, porque... E doutor, isso tem exercícios que dê para fazer para esse músculo, não sei, ficar um pouco mais forte? Bom, essa tonicidade muscular, por algumas das vezes, talvez possa ser solucionado ou minimizado com o auxílio de uma fonoaudiologia, né? Ela faz a fonoterapia, uma parte miofuncional que talvez restabeleça a tonicidade muscular quando existe uma flacidez. Bom, eu queria, doutor, que o senhor deixasse alguma mensagem, alguma coisa assim, para que nós, leigos em tudo isso aí, pudéssemos fazer. O que a gente deve fazer para que a gente possa ter uma noite de sono melhor e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor, já que o sono é fundamental para todos nós. Bom, primeiro uma dica, né? Quem tem esse tipo de problema, que procure profissionais relacionados
área para ser tratado. E uma dica importante, já que nós estamos falando aqui, prevenção antes de mais nada. A criança que é uma roncadora ou um respirador bucal tem que ser tratada o mais breve possível, porque se não for feito nada, esse vai ser um futuro adulto apneico ou com um ronco muito aumentado, vamos dizer assim. Isso é um problema de saúde, como foi falado no começo, sobrecarga coração, pulmão, parte neurológica, parte hormonal, uma série de problemas relacionados. Então, todas as crianças e problema que as mães acabam relatando devem procurar um profissional especializado na área, e esse é um tratamento, muitas das vezes, multiprofissional e multidisciplinar. Não é um profissional somente que resolve tudo isso, não. Então, olha, amigos e amigas que estão nos acompanhando, esse é o Dr. Mário Capelletti Júnior, que participou aqui conosco. Eu desejo ao senhor um ótimo dia. Você tem mais alguma coisa a perguntar, Úrsula? Só para a gente aproveitar o momento que nós temos aí o grande Dr. Mário. Última pergunta, então, doutor. Um tratamento desse com aparelho ortodôntico demora quanto tempo? Então, aí depende da fase em que você iniciou. Enquanto o paciente tiver crescimento, por muitas das vezes você vai ter que acompanhar e monitorar o crescimento facial. Num paciente adulto, que seria com cirurgia, o preparo e a cirurgia e finalização do caso pode chegar até 2 anos. Ah, tá. Então tá bom. Ótimo. Doutor Mário, muito obrigado, boa tarde para o senhor, e a gente agradece muito a sua participação. Obrigado, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigada, doutor. Boa tarde. Oi, gente, a alegria chegou.